Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos relatos assim fascinantes. São trechos das memórias do Marechal George Zhukov, uma figura-chave, né, na vitória soviética na Segunda Guerra. Com certeza. E temos aqui partes que mostram desde a origem humilde dele até o comando direto ali no calor das batalhas mais decisivas da Frente Oriental. É uma chance rara de ver a guerra pelos olhos de quem estava no topo do comando. Exatamente. É uma perspectiva lá de dentro, sabe? Do Kremlin, do fronte, detalhando momentos como as batalhas de Moscou, Stalingrado e até a tomada de Berlim. É uma visão fundamental, muitas vezes surpreendente, direto da fonte. Essencial para entender o conflito. E a nossa missão aqui é tirar os insights mais marcantes desses relatos, tentar entender a estratégia soviética pela ótica do Zhukov e, olha, sinceramente, mostrar por que essa leitura é tão impactante. É algo que realmente vale a pena conhecer a fundo. Vamos nessa análise então. O livro já começa de um jeito muito forte, né? Traçando essa ascensão quase inacreditável do Zhukov. Da pobreza extrema lá na infância, passando pelo exército zarista na Primeira Guerra, a adesão à Revolução, até virar marechal. Você sente que essa origem moldou o comandante? Ah, sem dúvida. E ele não romantiza, não. Descreve as dificuldades, a formação turbulenta do Exército Vermelho depois da Guerra Civil, sabe? A falta de equipamento moderno e um ponto crucial, o impacto devastador dos expurgos stalinistas de 37. Nossa, os expurgos. Pois é, pura paranoia do Stalin. Removeu milhares de oficiais experientes, muitos veteranos do exército imperial que tinham aderido aos bolcheviques. Isso deixou o comando, assim, muito enfraquecido. Bem na véspera da maior invasão da história. Terrível. E aí, claro, junho de 41, Operação Barbarossa. Zhukov não esconde o choque, mesmo com a inteligência avisando dos preparativos alemães. O que mais pegou o comando soviético de surpresa, segundo ele? Olha, principalmente a escala e a velocidade inicial do ataque alemão. Aquela concentração massiva de blindados nas pontas de lança, sabe? Zhukov admite que eles subestimaram essa capacidade de penetração. A Blitzkrieg alemã. A Guerra Relâmpago. Isso, a tática da Guerra Relâmpago. As defesas na fronteira, muitas ainda sendo construídas, foram superadas muito rápido. Isso leva a gente para Moscou, que o Zhukov chama de evento mais memorável. Ele descreve um cenário assim desesperador em outubro de 41. Ele foi chamado às pressas de Leningrado, né? Sim, e a descrição da mobilização da cidade é algo impressionante. Ele pinta um quadro muito vivo. Centenas de milhares de civis, incluindo mulheres, adolescentes, cavando vala antitanque no frio sob bombardeio. Nossa. E a decisão do Stalin de ficar em Moscou foi psicologicamente vital. Mas a análise do Zhukov sobre por que os alemães falharam vai além do general inverno, sabe? Ele foca no esgotamento logístico alemão, na subestimação da capacidade soviética de mobilizar reservas Uhum. e na resiliência das tropas, mesmo quando sacrificadas para ganhar tempo, como aconteceu em Vyazma, segurar as pontas a qualquer custo. Ele chega a criticar o Stalin por algumas decisões nesse período, não chega? Chega assim. Ele menciona ordens para contra-ataques prematuros que, na visão dele, desperdiçaram reservas preciosas, reservas que poderiam ter sido usadas de forma mais estratégica depois, entende? Entendo. Isso mostra que as memórias não são só um relato oficialista, né? Tem críticas pontuais ali, o que deixa a leitura ainda mais rica, eu acho. Faz sentido. E essa coisa de usar reservas estrategicamente fica ainda mais clara em Stalingrado, né? Onde a escala da brutalidade parece, nossa, inconcebível. Exatamente. Stalingrado. Ali, Zhukov detalha como a doutrina soviética de reservas estratégicas fez toda a diferença. Ele via a Blitzkrieg alemã como vulnerável por se estender demais sem conseguir repor perdas ou ter um segundo fôlego, sabe? Aham. E, para a contraofensiva que cercou o Sexto Exército, a Operação Urano, ele descreve um esforço gigantesco de desinformação, de camuflagem, movimentando mais de 1 milhão de soldados, tanques, artilharia, tudo em segredo, quase sempre à noite. A vitória ali, para ele, foi o ponto de inflexão militar, definitivo. Então o livro revela muito mais do que só as batalhas, né? Mostra essa doutrina militar soviética sendo forjada ali no meio do combate. Sim, fica muito clara a ideia da defesa em profundidade.
Aquilo de ceder terreno no começo para desgastar o inimigo, preparar o contra-ataque, a importância de várias linhas defensivas e, como a gente viu, o uso cirúrgico das reservas acumuladas para o golpe final. É quase uma aula de estratégia em grande escala, descrita por quem planejou. E o livro também deixa muito clara a natureza particularmente brutal da Frente Oriental, não é? Uma coisa diferente. Muito! Zhukov cita documentos alemães capturados mostrando a visão do Hitler. Guerra como extermínio ideológico, racial, tratando comunistas como criminosos, eslavos como sub-humanos. É chocante ler isso. Pesado. E a resposta de Stalin, refletida nas ordens que Zhukov menciona, foi a de terra arrasada, guerra total. Isso incluía mobilizar em março os partisans na retaguarda alemã, uma tática que, segundo Zhukov, deu um trabalho enorme para a logística e segurança dos invasores, e mobilizou muitas tropas alemãs. É impressionante. Os relatos do Zhukov dão essa combinação, né? Visão estratégica lá de cima, mas com a crueza do combate. A gente vê a resiliência, a brutalidade que é difícil até de imaginar, e a mente de um estrategista calculista. Ler a descrição da tomada de Berlim, o clímax de tudo isso, nossa, dá pra sentir um pouco o peso da história. Com acertos e erros do Stalin, que Zhukov não esconde, a estratégia em que foi se adaptando, a incrível capacidade industrial soviética que se reergueu nos Urais e, acima de tudo, a resistência de um povo. Mostra como a URSS, que quase entrou em colapso, conseguiu virar o jogo contra uma máquina de guerra que parecia invencível. Fica a reflexão, então. Como será que a experiência pessoal do Zhukov, essa trajetória da pobreza extrema até o comando militar absoluto, influenciou a capacidade dele de comandar milhões numa guerra de aniquilação? Essa compreensão da resiliência que era necessária. Para explorar isso e a profundidade dos eventos, bom, só mergulhando na obra completa de Zhukov mesmo. É uma leitura que, sem dúvida, transforma nossa visão da Segunda Guerra Mundial.